Pois é, caraca, tem tanta coisa pra muita saber coisa, que eu me sinto até meio esmagado. Olha essa É daqui. importante não confundir antisionismo com antissemitismo, né? O problema não são os judeus em si, mas é essa formação do Greater Israel a qualquer custo, inclusive a custo de vidas, muitas delas palestinas, né? Na opinião de vocês, além do acordo de Oslo, que vem sendo desrespeitado repetidamente pelo primeiro-ministro, qual seria uma nova esperança para a paz na região? Ou seria tentar retomar esse acordo, ou agora que já foi tudo pro caralho mesmo, não tem mais jeito? O que tu acha? Já foi tudo pro caralho mesmo, não tem mais jeito? Já foi, cara. Já foi porque... Pô, mas meio que a gente tá a noite inteira falando que, putz, tudo tem um método, tem um porquê de estar acontecendo. Pode ser que o mercado financeiro... Eu acho que se não acontecer... Preste atenção, galera, o que eu vou falar. Se não acontecer algo muito estranho contra os americanos, a explosão, uma embaixada americana em Tel Aviv foi danificada. Isso já justificaria, agora tu mexeu comigo. Mas se algo muito grotesco não acontecer contra os americanos, a guerra vai acabar do jeito que está. Então, a gente está numa bifurcação aqui. Se não acontecer nada, a paz vai chegar, o Trump vai aproveitar e vai talvez tentar já um Nobel da Paz. Agora, se acontecer um BO desse que eu falei, de um novo 11 de setembro, ou de um atentado biológico igual o 18 de setembro, aí ferrou, meu irmão. Um negócio que já estava ruim vai ficar 1000 vezes pior. Porra, e aí? Então, nossa esperança é que não aconteça um atentado terrorista nos Estados Unidos e não aconteça uma arma biológica não seja utilizada contra os americanos. Essa é a nossa esperança. Se não acontecer, o cobaia acelera vai acertar. Agora, acontecendo, a gente... Acontecer, ferrou, meu irmão. Vai começar a ter... Aí vai começar a dar merda de verdade. Aí foi minha aula para os meus alunos hoje. Entendi. O que vai acontecer para quem mora nos Estados Unidos se tiver isso? E como se proteger? E o que vai acontecer com o Brasil se acontecer isso? E o que fazer para se proteger? Aí, meu irmão, aí o professor vende a aula. Tá bom. Bom, o Tibério Augusto mandou mais uma aqui, ó. E família, não esquece de se inscrever e dar o like aí no vídeo, tá bom? Tenho certeza que você tá se amarrando, não tem jeito. Vamos lá. Tibério Augusto mandou R$25. Temos 16 gramas de urânio que sumiu. 2 navios na costa do Brasil sem permissão. Inteligência de Israel disse que um país ocidental forneceu urânio para o Irã. Pode dar ruim para nós? Isso foi parte da minha aula de hoje. Também, porque... Tem a ver com o Brasil? Vamos supor, por enquanto isso ainda está muito especulativo, apesar de estar saindo na mídia tradicional, não é papo de conspiração. Tem veículos que publicaram isso em 2023, agora. Teve um apagão junto também, que foi meio estranho, um apagão junto com a presença dos iranianos. Vamos supor, a gente vai entrar num cenário altamente hipotético aqui, especulação pura. Vamos supor que em algum momento, não precisa ser nem no atual governo, os Estados Unidos cismem que o Brasil é um país inimigo. Geralmente, o que eles fazem com países inimigos? Sanções. Meu irmão, o que acontece com o país sancionado? Olhe para a Venezuela, olhe para o Irã. É desemprego explodindo, é inflação lá no céu, a moeda perde o valor completamente, né? Veja como é que está a situação da moeda lá venezuelana, né? O Bolívar. Então, assim, é um cenário altamente caótico. É improvável que isso aconteça? O Trump falou algumas coisas estranhas contra o Brasil quando ele entrou, né? Inclusive, logo que ele entrou, ele tinha 200 países para criticar, ele criticou o Brasil. Você fala, pô, meu irmão, esse maluco cisma de querer quebrar nossas pernas. A gente tem que se preparar, porque, infelizmente, uma sanção, ela traz aí o prejuízo sempre maior para a classe média e para as classes menos favorecidas. Então, os mais vulneráveis que pagam o pato. É uma situação triste. E assim, a gente olha, pô, o Irã tá lá na casa do caramba, né? Venezuela, esses caras são malucos. Mas se os caras cismarem com a gente assim e entrar numa dessa, você vê o que o Marco Rubio ali tá fazendo junto com o Trump, se entrar numa dessa, meu irmão, não é tão provável, eu acho que ainda é meio improvável, mas é um cenário desolador, meu irmão. É caótico. Então, como se prepara para isso? Aí já vamos conversar com nossos consultores de investimento. Boa. Tem que ser bom também, né? Não é qualquer consultor, não. Tem que ser um cara ninja. Porra, isso aí, não faz isso não, cara. Peraí, agora que eu tô começando a construir dar uma coisa, respirada, né? Fazendo reforma aí nos estúdios. Cheio de negocinho acontecendo, cara. E aí, porra, qual é, Trump? Segura a onda aí. Pô, pera aí, ó. Mexe com esses inimigos mais perigosos. Deixa a gente fazer nossas paradinhas. E a verdade é que, assim, querendo ou não, a guerra em qualquer lugar do mundo acaba reverberando
pro resto geral, do mundo. reverbera o pra mundo todo globalizado, né? Conectado. O Japão tem me preocupado já há muito tempo. Arrebenta lá no Japão, arrebenta aqui também, cara. A gente tem que se preparar. Como é que você se prepara para uma crise econômica global, para uma guerra nuclear? Tem que se preparar, cara. É claro que se eu tivesse morando em Dubai ou em Israel, era outro nível de preparação. Então, mas no Brasil afeta? Afeta também. A gente tem que... Mexe em tudo. A gente tá pensando que... Você vê, uma guerra nuclear vai gerar um inverno nuclear. Ah, pô, mas no Brasil é clima tropical e tal. Meu irmão, arrebenta também, cara. Pode comprometer até 60%, 70% da nossa agricultura. Como é que a gente vai produzir comida para todo mundo? Tem que montar um planinho B, Rambo aí, botar a faixa do Rambo e... Não precisa ficar neurótico, mas só estudar um pouquinho, sem ficar preocupado e ter insônia, mas só de pensar um pouquinho, ler um pouquinho, já é bom, porque você vai pegar a manha do negócio. Se você olhar e começar o negócio de bomba atômica explodindo, você já entra no modo deu merda. Modo deu merda e já vai pro salve quem puder. Tá? Como é que envolve isso? É relocação estratégica. Você tem que primeiro sair das grandes cidades, que aí vai começar a guerra de todos contra todos pela comida. Então você tem que ter um lugarzinho mais afastado, mais ou menos aí entre 100 e 300 quilômetros das grandes cidades. Não é legal ficar perto de base militar, porque é alvo prioritário. Aeroporto é alvo prioritário. Não ficar próximo de cidades que tem mais de 30 ou 50 mil habitantes, porque essa galera vai para cima de você querer pegar a comida que sobrou. Então você tem que ter um refúgio. Mas o sobrevivencialismo parte do princípio que o refúgio é tipo roots total. É uma cabaninha de madeira e você quietinho ali, né, faca no dente e vamos caçar. Eu acho que é um erro pensar assim, porque isso é você voltar para o primitivismo. E quando você vai para o primitivo, você fica vulnerável. A Ayn Rand tem um livro muito interessante chamado O Retorno do Primitivo. Esse livro mudou minha interpretação do que é o sobrevivencialismo. Por quê? Ela diz o seguinte: na década de 60, os marxistas que estavam nos Estados Unidos estavam tentando quebrar os Estados Unidos com o seguinte discurso: tecnologia é capitalista, então vamos acabar com a tecnologia. A gente não pode ter ar-condicionado, a gente não pode andar de carro. Só que aí qual é o argumento que ela dá? Uma nação moderna, ela pode se desindustrializar, tranquilo, sem problema. Só que se a nação que continua industrializada se cismar contigo, ela te arrebenta fácil. Sim, pô. Fácil, você vai tacar pedra, o cara tá vindo com drone. Então, a relocação estratégica é interessante porque ela traz o aporte da tecnologia para dentro do sobrevivencialismo. Aí tu monta um refúgio altamente tecnológico, que aí você vai usar usina fotovoltaica, você vai usar mini usina hidrelétrica, você vai ter um Starlink lá, pô, mas aí o cara pode me encontrar. E tu desliga o Starlink, joga ele no rio, ele vai embora, o cara vai achar que tu tá lá na frente, entendeu? Tem uma série de estratégias legais, pô. Tem os caras, o Mark Zuckerberg lá, famosamente construindo um bunker, né? Claro. Você tem o William Sutskever, que é o cofundador da OpenAI, que criou o ChatGPT. A gente só fala de Sam Altman, né? Mas o grande gênio da OpenAI era esse cara, Ilya. Ele saiu da empresa, acho que em 2024, e recentemente saiu uma matéria sobre ele no New York Post, que um dos participantes de uma reunião do conselho lá da OpenAI, ele disse que o Ilya falou assim, antes da gente lançar a inteligência artificial geral, a AGI, a gente vai entrar no bunker. Aí o maluco, como assim, bunker? Ele falou, é bunker, a gente tá construindo bunker porque se a inteligência artificial der uma louca e vier pra cima, a gente já tá escondido. Aí o cara falou, mas como assim? Não tô entendendo. Ele falou, meu irmão, é de graça, tá aberto pra vocês, pra todo mundo aqui. Quiser entrar, entra, não quiser entrar, não entra, pô. Mandou essa. E aí ele falou, nós vamos fazer isso para nos proteger em inglês é rapture, né? Rapture é arrebatamento. Eu falei, meu irmão, o cara tá usando parada bíblica pra falar de bunker. Aí você começa a ver que o Peter Thiel, que é aquele famoso, cara, ele fala sobre Apocalipse 24 horas por dia, sobre o anticristo, ele cita versículo bíblico de cabeça. O cara tá ligadaço nessas paradas. Parece que essa galera meio que tá entendendo que o Apocalipse vai rolar de uma forma ou de outra, seja com um apocalipse espiritual ou com a Terceira Guerra Mundial mesmo. E eles estão construindo os bunkers, cara. Não só os bunkers, eles estão construindo as naves para sair fora se der zebra. O objetivo da SpaceX de ir para Marte é esse, né? E não é só o Elon Musk. A gente tem o Richard Branson, que é da Virgin. Ele tem aeronaves também, naves. E o Jeff Bezos também, com a Blue Origin. Então, esses caras... vamos dar um passeio aí, me dá uma grana que eu te levo para dar um rolé
Não, eles estão montando o plano C, que plano B é o bunker, né? Até combinou, né? Com a letra B, né? O C é... Vazar. É tipo, cagou geral, né? O C já era, deu M, vambora. Pois é, nem o bunker vai resolver. É. Mas esse projeto da Virgin aí não tá mais devagarzinho? Então, vai depender de vários fatores. A grana que o cara tem e a qualidade dos engenheiros, né? Porque pra botar foguete pra dar marcha reta, igual a SpaceX, você tem que ter os mais ninja, né? Tem que ter uns contratinhos com a NASA também. Lógico, isso é um motivo de muita briga entre eles, porque os caras chegam comprando o passe da galera, né? A Google chega lá no concorrente e fala, aí tu ganha quanto lá? Pô, te pago o triplo. Aí vira uma briga entre os caras, né? Uhum. Tipo o que acontece no filme Mountain Head. Mountain Head é um filme muito legal, que tá nos streams aí pra quem quiser assistir. Conta a história de 4 magnatas da tecnologia que se encontram numa casa de campo e enquanto eles estão lá começa um caos no planeta Terra e eles decidem se eles já ajudam a destruir o mundo e eles assumem o controle do mundo ou se eles vão aproveitando oportunidades para ganhar mais dinheiro. Então você vê que são 4 caras que se odeiam, mas na verdade eles são amigos também, mas estão sempre competindo com o outro, puxando o cliente um do outro, vendo quem tá na frente, quem tá... O cara fala, você tá valendo 53 bilhões, né? Não, na verdade 58, acabei de ver agora. Aí fica essa competiçãozinha, né? Quem tá em primeiro, segundo, terceiro. Então é uma briga ferrenha, mas no final das contas eles estão juntinhos no mesmo propósito, né? De garantir a preservação do status quo, né? Do estado de coisas deles ali, né? No fim isso é o mais importante para eles. Para eles até não morrer também, né? Por isso que eles investem muito nessas tecnologias de extensão da vida, busca pela imortalidade, né? O Peter Thiel é super aficionado com isso. Mas acho que tá dando muito certo não, que ele tá igual um maracujá de gaveta aí. Tem aquele outro cara que eu não lembro o nome dele, que ele tá investindo pra caramba numas paradas pra ele se manter jovem. Sim, que ele pega o sangue do filho, né? Uns bagulho assim. Toma umas vitaminas. É muito doido, porque assim, ele gasta muito tempo da vida dele tentando se manter jovem pra viver mais, mas qual a graça disso se ele não tá vivendo agora também? É meio estranho. Acho que ele tá achando que ele vai chegar num ponto que ele não envelhece mais, aí valeu a pena, porque, né, vou correr em busca do tempo perdido. Bom... Boa o cara tá igual um vampiro, igual um defunto, né? Tá esquisitão, Tá meio... Não tá normal, não. Igual um vampiro. Tá precisando pegar um bronze, né? É o cara bom tá jeito brancão, de mano. escrever, cara.